Raízes Jornalismo Cultural. É jornalismo, é cultura. E hoje, o nosso convidado, ator Ivan Lima. Uma alegria receber você aqui, Ivan. Eu que agradeço, é um prazer. São dois amigos maravilhosos. É sempre um prazer estar com vocês. Alegria toda nossa, né, Edivaldo Lourenço? Pois então, Doracino, o Ivan é um ator assim que tem uma história fabulosa, né? E com certeza os telespectadores do Raízes vão gostar de ver um pouco dessa história do Ivan. É ator, já fez cinema, fez televisão, fez novela, não é? Fez muitos comerciais, linha de show, teatro. Então teatro principalmente. Na arte de representação você já fez de tudo, né? De tudo, Ivan? graças a Deus. Quando começou isso? Quando você se encantou pela arte de representar? Então, isso vai começar no Rio de Janeiro, eu acho que eu estava com uns 14 anos, né? Que eu vou descobrir o Conservatório Nacional de Teatro, porque eu nunca tinha ido a teatro. Ele me chamou a atenção por uma placa que ficava em frente ao prédio, e todo dia eu passava de ônibus, via aquela placa e resolvi um dia descer do ônibus e ir lá ver o que era aquilo que me chamava a atenção. Entrei, não tinha ninguém nos corredores, eu fui subindo, até que cheguei numa sala que estava tendo uma aula de interpretação. Fiquei parado na porta, olhando aquela aula. Aí a professora, chamada Esther Leão, que era uma atriz portuguesa, antiga, maravilhosa, me convidou para entrar. Eu entrei. Ela falou, você não quer participar dos exercícios? Ué, participo. Aí entrei e ali começou tudo, né? Tempos depois, andando pela rua, indo para o conservatório, que ficava entre o Flamengo e Botafogo, eu conheço, na rua, por acaso, o Ziembinski. Por acaso, ele puxa a conversa comigo na rua, e eu reconheço ele da televisão, e ele oferece se eu gostava de teatro, que ele poderia me dar aula. Eu falei, como assim? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não trabalho ainda. Ele falou, não, se você for correto e todo dia você for na minha casa, eu não vou cobrar nada de você. E assim foi. Então eu já comecei sendo apadrinhado, meio perdido nisso tudo, né? E em 1965 eu estreio com a Comédie Française, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nossa, que maravilha, né? E o Ziembinski representa, assim, um momento de virada na dramaturgia brasileira, não é? Nossa, o Ziembinski, a entrada dele no Brasil, ele vai modificar... Ele veio da Polônia no problema da Segunda Guerra, por aí, não foi? Por aí. Por aí. Eu não sei a data direito, não. Mas ele vai trazer toda uma mudança na iluminação cênica, né? E de propostas de direção, né? Ele modernizou o teatro, né? Exatamente. Ele é historicamente imprescindível na nossa história. E você teve a sorte de começar com esse homem maravilhoso, que era uma pessoa extraordinária, além de tudo. Mas eu tenho, assim, como homem, eu tenho uma inveja muito grande de você. Ué, por quê? Você já contracenou com a Cláudia Cardinale. Ah, já. Isso é inesquecível também. Isso foi em 68. Olha, eu estreio profissionalmente em 65. Em 68, eu sou convidado para fazer Uma Rosa para Todos, que a Cláudia Cardinale veio fazer no Brasil. Linda, nossa, estonteante. Até hoje eu tenho aquela figura daquela mulher naquele lugar onde eu a conheci, onde eu gravei com ela. E isso, para mim, ficou marcado a vida inteira. E no mesmo ano, ela encenou, ela participou do filme, foi a primeira do filme lá do Sérgio Leone, né? Uma Vez no Oeste. Uma Vez no Oeste, grafia incrível. E é um filme também que marca a história do faroeste, né? Muito incrível. A novela que você participou na Globo, qual foi? Na Globo foi Avenida Paulista, porque aí eu já estava morando em São Paulo, porque eu comecei na Tupi, fazendo novela, né? Eu sou da turma de Tony Ramos, Denis Carvalho, eu sou dessa turma aí. E comecei a fazer novela lá. Foi Revolta dos Anjos, com a Beth Mendes, uma novela maravilhosa, Eva Vilma, era um elenco, né? Lá estava todo mundo naquela época na Tupi, então era um elenco maravilhoso, né? E aí eu acho que fiquei 3 anos na Tupi, depois eu vou para a Record, depois eu vou para a Bandeirante, e nesse meio o Roberto Talma me chama para fazer Avenida Paulista, que era uma produção toda gravada em São Paulo, porque eu não queria mais voltar para o Rio. Então eu só queria fazer os trabalhos que eram feitos em São Paulo. E tinha também uma programação na Globo, todo dia, às 6 horas da tarde, uma história por semana, que era em cima de fatos reais, de pessoas conhecidas,
histórias sempre em cima de alguém conhecido. E eu gravei demais também na Globo esses casos. Não era bem um caso verdade, tinha outro nome que agora nem lembro, mas que eram histórias semanais, né, toda semana, e que foi um grande sucesso também na Globo. Bem, Ivan, e você também fez vários filmes com o Mazzaropi, né? Um dos que eu me lembro é Jeca, o Macumbeiro, não é? Isso, exatamente. Foi o filme que eu vi aí nesse festival de Mazzaropi, né? Mazzaropi, que tem Na TV... vários canais, né? Que passa TV Cultura. Eu vi pela TV Cultura. TV Cultura, né? Bom, Mazzaropi era um ser também especialíssimo, uma pessoa extremamente engraçada, e a gente passava, cada filme era 3 meses lá na fazenda dele, né? Então os estúdios eram na fazenda, ele tinha comprado todo aquele material que era da Vera Cruz, né? Então ele tinha estúdios maravilhosos, não só a parte externa, como a parte interna era dentro desses estúdios, e que só ele usava. Ele não emprestava, ele não alugava, era tudo só para o filme dele. E é uma pessoa que eu aprendi demais, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia o público brasileiro como era na época, né, que é antes desse advento da televisão tão popular, né? Então ele sabia exatamente a simplicidade do personagem, ele sabia como levar, como é que as pessoas entenderiam a forma de representar no filme dele. Era muito interessante, porque dá a impressão que ele era uma pessoa rústica, que não sabia de nada, que fazia por fazer. Mentira. Ele sabia exatamente tudo o que ele realizava. Era uma figura espetacular. Nessa época que ele montou esse estúdio, ele também atuava como diretor, não é? Normalmente, a direção era sempre de um outro diretor que ele contratava e dele. Ele sempre estava do lado. O texto era dele, que era muito engraçado, porque o cinema brasileiro, na época, a gente tinha uma economia muito grande. A gente podia gravar uma cena uma vez, 2 vezes, 3 vezes já estava demais. A tecnologia era muito complicada. Muito, eram os negativos, né, que depois eram revelados. Então era muito complicado e muito caro. Ele foi o único diretor que eu trabalhei que você podia repetir a cena até. Teve cena que eu repeti 92 vezes, porque ele ia mudando o texto. Às vezes ele escrevia um texto muito grande e ele ficava sentado olhando, você ia fazendo a cena e ele dizia, não, corta agora esse pedaço. Aí a gente fazia de novo. Não, agora corta esse aqui. Agora muda isso aqui para cá, isso aqui para cá. Ele ia mexendo enquanto a gente estava gravando. Então a gente podia ficar repetindo aquilo, para mim era um absurdo. Eu ficava preocupado, eu falei, mas isso não vai... Nossa, você vai à falência com esse filme, como é isso? E esse filme, o Jeca Macumbeiro, foi a maior bilheteria dele, de todos os filmes dele. Foi o filme que ele mais ganhou dinheiro no Brasil inteiro. E o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Raízes é jornalismo, é cultura. E hoje nós estamos conversando com o ator Ivan Lima. Edival Lourenço. Doracino, eu ainda queria perguntar mais uma coisinha sobre o tema dessa vivência na Índia que você teve, essa experiência espiritual. Quando você saiu do grande eixo Rio-São Paulo, onde você tinha uma visibilidade muito grande, que você convivia com os grandes da dramaturgia nacional e até internacional, e você veio para Goiânia e viveu um mundo muito menor, ainda que muito movimentado, mas muito menor. Essa espiritualidade que você ressintonizou, ressignificou ela na Índia, ela te ajudou a tolerar essa vida menor aqui em Goiânia? Bom, assim, como eu falei para você, quando eu volto para cá, eu ainda continuo, né, nesse trabalho acontecendo dentro de mim, que eu só fui notar que isso estava acontecendo quando eu fui colocado fora desse estado que eu estava. Quando eu saí desse estado, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, cadê meu apartamento em São Paulo? Cadê os meus amigos de São Paulo? Cadê o teatro? Eu entrei numa agonia imediata. Tive que pegar um avião, ir até São Paulo, rever os amigos e saber o que estava acontecendo lá. E vi que um tempo tinha passado. E que durante esse tempo, muita gente apareceu, muita gente foi embora, muitos amigos se despediram. E eu fui questionando isso. E minha alma foi aquietando. E eu vi que, na verdade, qual era a diferença entre ficar em Goiânia ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro?
O que seria mais importante para mim? Aí eu achei que seria mais importante ficar em Goiânia, porque se eu tenho a experiência que me foi dada desde 1965 no teatro, né, todas as experiências que eu tive com todos os grandes profissionais que eu trabalhei, eu acho que eu poderia colaborar muito mais aqui do que em São Paulo. Em São Paulo estão as outras pessoas todas que participaram disso tudo. Eu acho que aqui precisava. E não é que eu vá dar aula ou vou ficar fazendo palestra. Não. Eu acho que a minha experiência ela é intrínseca no Ivan. Ela está aqui. Então, a minha participação, junto com qualquer profissional, com qualquer outro que eu venha a trabalhar, ela passa por osmose, entendeu? Ela vai. A outra pessoa ela não percebe, mas ela está usufruindo dessa minha experiência também. Então, eu achei que era muito mais importante ficar aqui, por mais que falte N situações, N coisas que eu conteste, que eu falo, aqui falta isso, aqui falta aquilo, mas foi muito importante e continua sendo muito importante eu estar aqui. E sou muito agradecido por isso. E, na verdade, a classe artística, o meio da cultura, agradece muito a sua presença aqui, de pessoas experientes. Nós temos, assim, na essência, um potencial enorme em todos os segmentos da arte, né? E uma pessoa como você, com a sua experiência, faz muita diferença aqui para nós. Eu acho que que os atores e que as pessoas ligadas principalmente ao teatro, ao cinema, deveriam aproveitar mais a sua experiência aqui entre nós, para também usufruir, tirar um pouco disso, né? E passar para você, e você poder fazer uma alquimia do conhecimento que eles têm e do talento que eles têm para também fazer uma coisa melhor. Essa é importante, é bonito o que você disse, quando você resolveu se fixar definitivamente aqui em Goiânia. Goiânia é uma cidade mágica também, que tem Sim, assim, a sua importância, a sua alma muito própria, não é? Então, na verdade, né, Edival, a gente agradece muito a sua presença aqui, assim como de grandes autores, de grandes dramaturgos ou artistas de outras áreas que estão morando aqui, como no desenho, Jorge Braga, no teatro, o Marcos Fayad, que é daqui, é de Catalão, mas também faz uma diferença enorme no teatro que ele faz aqui. E assim a gente pode enumerar um punhado de outras pessoas também com essa mesma importância que o Ivan Lima, ator experimentado aí, que já fez vários filmes. Ele trabalhou em muitos filmes com a Darlene Glória, foi numa época da chamada pornochanchada, né? Sim. Mas que foi muito importante para a cultura do cinema nacional, né? Exatamente. E o que você está fazendo nesse momento? Bom, nesse momento eu estou com 3 espetáculos. Eu estou trazendo O Jogo do Poder, que é um monólogo que eu já fiz em 2011 e estou remontando. Dom Fernando, que é um espetáculo que fui premiado na Itália agora, ano passado, né? E eu vou viajar pelo Brasil e interior do estado, com patrocínio do Fundo de Cultura. E acabei de estrear uma nova produção, que é uma grande comédia chamada Amigas pero no mucho. Que é muito engraçado, com Mauri de Castro, Jonatas Tavares, o João Bosco Amaral e direção do Rafa Blá. Então, que é uma comédia maravilhosa e que já, com certeza, eu estarei fazendo uma segunda temporada dela aqui em Goiânia. Então você está indo do drama interior à comédia. Exatamente, porque a nossa vida é isso, né? A nossa vida vai do drama à comédia e o teatro é isso, né? O teatro é tudo, né? Todas as manifestações possíveis, né? Ivan Lima, nós vamos chegando aí ao final do programa Raízes Jornalismo Cultural hoje, entrevistando o ator Ivan Lima. E eu perguntaria para você assim, Ivan, o que faz falta ao mundo? Quem faz falta ao mundo? Quem faz falta ao mundo? Rapaz, eu teria que enumerar realmente muita gente com quem eu pude trabalhar, muita gente que eu conheci, pessoas como Ziembinski, né, com a importância que teve, não só para mim, a importância que teve dentro do panorama nacional. Elis Regina, eu acho que faz falta musicalmente nesse país, você entendeu? Pela luta, pela fibra, mais até do que a cantora que é magistral, mas ela tinha uma presença, uma fibra de enfrentar tudo aquilo que estava na frente dela. Então, eu acho que esse tipo de pessoa faz muita falta nesse momento, inclusive, onde a gente está tão perdido nesse país aqui, né, tão confuso, né? Então, todas essas pessoas que marcaram a sua presença e que já nos abandonaram, que já foram, né, para um lugar melhor, se Deus quiser, fazem falta, né? É um conjunto, né, que faz falta.
É uma pena que a gente tenha que se despedir, como agora me despedi do Attilio Zamperoni, que foi o produtor italiano que me homenageou no ano passado no Festival de Cinema. Uma pessoa maravilhosa e que estava com planos maravilhosos com relação a Goiás, juntando Itália e Goiás. Olha que incrível, que morreu há 2 semanas atrás, subitamente, né? Assim, não teve nem tempo de ser medicado. Então, todas essas pessoas me fazem falta, na verdade, né? É verdade. Bom, nós agradecemos a sua presença aqui no programa, pela entrevista, contar um pouco dessa história sua maravilhosa de vida, experiência de vida que você já teve. Obrigado pela entrevista, Ivan. Bom, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês e é um grande prazer estar aqui. Edivaldo Lourenço, vamos embora? Pois é, Doracino, mais uma vez, realmente uma alegria estar aqui para entrevistar os convidados raízes. Hoje, especialmente o Ivan, que é um cara incrível, que tem um trabalho, uma biografia invejável, né? Uma inveja das boas, né? E então, obrigado por estar aqui, viu, Ivan? Você está aqui e obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E o programa Raízes Jornalismo Cultural volta na próxima semana. Até lá. Some não.